Pessoal, junho é considerado o mês de atenção às pessoas idosas. Dia 15 deste mês foi o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e domingo agora, dia 24, foi o Dia Mundial de Prevenção a Quedas. E durante todo o mês, campanhas de conscientização ocorrem em todo o país. Sabemos que tanto as quedas como a violência ainda são situações que, infelizmente, ocorrem muito. Vimos aqui ontem, ou foi antes de ontem, no balanço geral, né? A situação aí de uma idosa que os parentes estavam usando o dinheiro dela de forma indevida, ou seja, são situações que ainda ocorrem e que precisamos ficar alerta para isso. Para falar sobre os idosos e os cuidados que envolvem eles, recebemos hoje aqui no Ver Mais a Cristina Barrichello, que é secretária da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú, que faz um trabalho lindo com muitos idosos. Eu já fui lá, já participei inclusive de um bingo muito animado lá. Recebemos também a dona Catarina Elizabeth e o senhor Edson Botelho, que são frequentadores das atividades oferecidas, inclusive já sofreram violência e estão aqui hoje, né, Cris, para dar um testemunho para a gente, para falar um pouquinho sobre essa situação. Vou começar aqui com a Cristina para falar o seguinte, Cristina, infelizmente ainda são situações que ocorrem, seja por acidente, seja por descuido, no caso das quedas e a violência, não precisa nem comentar, né? Ou seja, é realmente um crime contra o idoso. Exatamente. A violência, ela acontece às vezes silenciosa, às vezes quem é acometido da violência, ou seja, o idoso, ele nem percebe, né, que aquilo é uma violência, porque a violência não é só o bater no idoso, o machucar fisicamente. A violência, ela pode ser financeira, e geralmente quem comete a violência para o idoso é aquela pessoa que deveria cuidar do idoso, ou seja, é o filho, é o neto, é algum parente mais próximo, é o cuidador. O que torna bem difícil para se descobrir essa situação, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre pede, nós temos um programa lá em Balneário Camboriú, que é pioneiro no Brasil, que a gente pede o seguinte, se você sabe de alguma violência, se você desconfia, se você é vizinho ou alguém, se você perceber o comportamento mudando do idoso, procure o abraço, que é através do telefone 3363, que funciona 24 horas, que nós vamos até lá. É muito difícil falar sobre isso, porque nós fizemos um ano do abraço e nós tivemos mais de 2.000 casos. E são números que você não tem nem por que comemorar quando você faz um ano e percebe que uma sociedade chega nesse nível de violência. Ou seja, 2.000 que chegaram até vocês. Até nós, fora os que não chegaram. E de todos os tipos de crime que você imaginar. Por exemplo, idosos que são mantidos em cativeiro pelos filhos para que eles peguem o cartão da aposentadoria. Idosos que são acometidos daquele crime do bilhete, que cada vez está ficando mais sofisticado. Sim, né? Eles são realmente quadrilhas especialistas nisso. Então, é preciso fazer muitos cursos, muitas orientações para que o idoso, ele entenda e como ele vai se comportar, às vezes em algumas situações, desde quando sair de um ônibus, desde quando sair de um banco ou quando é abordado por pessoas desconhecidas, né? Para não dar atenção, tomar cuidado, mas é incrível nesse um ano do programa Basso, a gente vê todos os tipos de violência, abuso sexual, abuso financeiro. Olha só. Hoje, na nossa região, mais de 30% dos casos são violência financeira. Dona Catarina, seja bem-vinda aqui no Ver Mais. A senhora também sofreu uma forma de violência. Eu vim morar em Balneário em novembro de 2017, feliz que estava. Infelizmente, fui atropelada e fui assaltada. Daí fiquei com um problema de saúde, hematomas, fui na fisioterapia que fica perto da secretaria e quando eu estava voltando para casa, eu encontrei a SCPI, a Secretaria para Idosos, que tem o programa de abraço. E como eu fiquei debilitada mentalmente e fisicamente, eu entrei ali e me senti abraçada, fiz novos amigos, perdi o medo de sair de casa. E eu digo assim, a minha família é do Paraná, mas a minha família aqui de Balneário é a SPI. Que lindo! Senhor Edson, o senhor também sofreu uma forma de violência, foi acolhido, ou seja, importante esse programa. A coisa mais importante da Rede Abraço é quando você é solitário, quando você está sozinho, você não tem ninguém por você. E aí você é abraçado por um sistema maravilhoso criado aqui em Balneário Camboriú.
eu me senti abraçado, acariciado e paparicado pela Rede Abraço. Uma nova vida depois de... Até por sinal, eu quebrei 2 costelas num ônibus, sozinho, sem ninguém, e a Rede Abraço me fez todo o carinho que eu me queria dos filhos, que eu gostaria de ter recebido de outras pessoas, porque no momento eu estava sozinho, e no caso do Abraço, eu fui muito bem prestigiado, graças a Deus, que todo o carinho, todo o amor que essa secretaria criada pela Cristina e esse sistema Abraço, que realmente abraça, porque ali você, além de você ser abraçado, você tem também a forma jurídica, você tem a forma que você se traumatiza, e aí você tem psicólogos, gente que vai ali te dar aconchego, gente que vai, sabe, essa parte do idoso é muito importante, gente. 20% dos idosos que frequentam a nossa secretaria são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas que necessitam desse carinho, necessitam desse trabalho, porque eles não medem esforço, é 24 horas por dia. Cris, eu nunca esqueço de uma coisa que você me disse durante uma das reportagens, que é o seguinte: o idoso, o corpo dele envelheceu, mas ele ainda é uma pessoa com as mesmas vontades, ou seja, com a mesma vontade de viver do que qualquer idade, do que qualquer pessoa. E eu nunca esqueci disso, porque ao passo que a vida vai passando, realmente a gente vai amadurecendo em muitas situações, mas a gente não perde a vontade de se divertir, ou seja, de ter as pessoas por perto. E isso é muito, muito interessante, né? Porque faz a sociedade repensar o idoso. E você disse uma outra coisa, que a maior parte da sociedade, a maior parte da nossa vida é na idade como idoso. Ou seja, a gente precisa repensar esse conceito. A gente precisa repensar e, assim, o Brasil já está pensando nisso, tanto que foi lançado a estratégia da Brasil Amigo da Pessoa Idosa e o lançamento foi em Balneário Camboriú para todo o Brasil. Quando o governo começa a pensar isso, o governo federal, é porque o negócio já está grave. Ou seja, até 2030 nós teremos mais idosos do que pessoas jovens. E você tem que perceber o quê? E as pessoas estão vivendo mais, só que as pessoas precisam viver com qualidade. Claro. E tem que se entender que você não vai ficar, você vai viver até 90, 100, você não vai ficar 40, 50 anos no que você poderia ter sido pensando no passado. Não, você quer ser ativo, você quer participar. Você tem vida pela frente. Você quer aprender, você quer amar. E as pessoas imaginam assim, não, ficou idosinho e aí começa a violência. Não, nem precisa falar, ela não entende. Não, ela não sabe. Gente, ele sabe muito mais do que nós. Sim. Por quê? Porque ele viveu muito mais, ele tem muita mais vontade, né? E muito mais capacidade. Então, é preciso um repensar da sociedade. Gente, muito obrigada pela presença, obrigada por terem vindo, parabéns, né, por terem superado, por serem acolhidas. A gente sabe que em várias cidades também da região tem projetos que acolhem, ou seja, muito bacana, parabéns. Sejam sempre bem-vindos aqui no Ver Mais. Obrigada. Obrigado pela atenção de você e dizer a vocês que o grande objetivo da Secretaria da Pessoa Idosa é retirar o idoso de dentro de casa e trazer ele para uma atividade. Hoje temos 80 oficinas que... Muitas vezes as nossas grandes frustrações do passado, que nós não tínhamos tempo para fazer, hoje nós temos tempo para fazer. Então, aconselho a todos os idosos, participem da Secretaria da Pessoa Idosa. Lá você vai encontrar amor, carinho, porque lá você não é tratado como velho, você é tratado como ser humano. Ai, obrigada. O senhor Edson que já se comprometeu que vai vir cantar um dia aqui no Ver Mais, né? Porque esse vozeirão já vi tudo, hein, gente?